Bom dia, 5 de março de 2025, exatamente, já chegamos no dia 5 de março, hoje um dia especial, quarta-feira, esse é o dia que o Senhor fez, é o melhor dia da sua vida. Mas ontem foi um dia bom, sim, foi maravilhoso, mas já passou, vamos viver esse dia, agradecer pelo dia de hoje, viver o hoje, construindo um futuro com Cristo. Que a sua casa seja uma bênção, que a sua família seja uma bênção, que no seu serviço você seja uma bênção, que você seja a luz por onde for, que esse dia seja extraordinário para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 20. Aliás, 21, que diz assim, 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para o outro lado do lago. E então partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, nós perecemos. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este? Pois que até os ventos e a água ele manda e lhe obedecem. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus todas as coisas. A terra, o céu, o mar, as estrelas. E depois ele soprou o seu espírito no homem. Em João 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, que é o próprio Jesus. Tudo o que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se ele é o Criador do mar, dos peixes, das estrelas, então é ele que tem o controle sobre todas estas coisas. E o Senhor vai demonstrando o seu poder, ensinando aos discípulos. Ele cura os enfermos, ele ressuscita os mortos, e ele demonstra o poder sobre os ventos e os mares, porque ele é o dono de tudo. É por ele e para ele, porque tudo é por ele. Neste momento, Jesus ele vai ensinar uma lição sobre a fé para os seus discípulos. E eu gostaria que você ficasse atento, porque na vida, nas tribulações, nas tempestades que se levantam, a nossa fé é abalada, a nossa fé parece que a gente vai naufragar, parece que a gente vai ser destruído, dizimado. É um medo exagerado, mas Deus te protege hoje. Guarde essa palavra no seu coração. A primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é que no versículo aqui, Jesus ele diz: vamos para o outro lado. Então, pense bem aqui, Jesus convida os seus discípulos e ele diz: vamos para o outro lado do lago. Eu estive em Israel, ali no Mar da Galileia, que é esse lago, em alguns momentos, em alguns evangelhos fala Lago de Genezaré, ou fala Mar da Galileia, é tudo o mesmo lago, é tudo o mesmo mar. E nesse momento Jesus diz: vamos para o outro lado do lago, para o outro lado do Mar da Galileia. E eles então começam a atravessar. Mas no meio do caminho, os seus discípulos começam a ficar preocupados. Então a primeira lição é que a gente precisa acreditar. Se a gente segue a Deus, se a gente segue a Cristo, nós precisamos acreditar na sua palavra. Se ele disse, ele vai cumprir. Jesus certa vez diz: pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra dura para sempre.
Então a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela por onde passa muda. A Bíblia diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, como rios de águas vivas fluirão dentro de você, ou seja, é vida. Se é vida, no momento de tribulação, de angústia, da sombra da morte, você precisa confiar na decisão que você tomou. Se você tem Jesus e ele diz, vamos atravessar para o outro lado, você vai atravessar, você vai sair dessa situação financeira difícil, você vai passar por esse momento conturbado no seu casamento, no meio da sua família, lá na sua empresa, vai passar por essa tempestade, porque ele está com você. Ele prometeu, vamos para o outro lado. Ele diz aqui, ó, vamos para o outro lado do lago. Confie nessa palavra. Confie que Jesus está no comando. Se você deu a sua vida para o comando de Jesus, então confie. Outra coisa, nós precisamos entender que, como eu acabei de dizer, ele é a nossa segurança. Ele é o nosso porto seguro. Se você que convidou Jesus para fazer parte da sua vida, você precisa confiar que você está seguro nele, que a palavra dele vai transformar a sua vida. Essa é a sua segurança. Olha o que diz aqui então no versículo 23. Navegavam tranquilamente e Jesus dormiu. Mas eles estavam em segurança porque estavam com Jesus. Mas de repente uma tempestade terrível abateu-se sobre o mar, sobre o lago, e a água começou a entrar no barco. Um naufrágio era certo. Mas aí então eles foram acordar Jesus. É interessante que quando Jesus fala, vamos atravessar para o outro lado, o mar estava tranquilo. Mas de repente, uma tempestade veio sobre o barco. De repente tudo pode mudar na nossa vida. De repente, você está lá, uma situação boa, em família, você está e vem o diagnóstico de uma enfermidade. De repente a sua vida financeira está tudo bem e de repente você tem um problema financeiro, você tem uma urgência para pagar e você tem um prejuízo e acontece o dia mau que Deus permite a todos nós. De repente a sua fé será testada, porque não é no momento de alegria que a gente vai demonstrar a nossa fé em Deus. Não é o momento da bonança, da conta cheia de dinheiro, da vida feliz, dos bens. Não é neste momento que você vai mostrar a sua fidelidade a Deus. Você precisa confiar em Deus no meio da tempestade. É na dificuldade que a gente demonstra o nosso amor, a nossa esposa, a nossa família. É no momento da dificuldade, do problema, porque você prometeu diante do altar amar, mesmo na alegria ou na dor, mesmo na saúde ou na doença. Por quê? Porque muitos abandonam a sua esposa, o seu marido na doença. Muitos abandonam o seu filho, muitos filhos abandonam os seus pais. Mas nós vamos demonstrar o nosso amor, a nossa fidelidade a Deus aqui no momento da tempestade. Aqueles homens, se você parar para pensar, são homens experientes na pesca. Jesus, como homem, era carpinteiro. Ele até conhecia de barco, de manuseio de barco, de fazer o barco, de construir o barco, não de operar um barco no mar. Mas aqueles homens, eles estavam acostumados, até mesmo com tempestades. Eles já tinham observado
que Jesus tinha realizado milagres. Por que então eles estão com medo? Por que a sua fé está abalada? Talvez você perdeu Jesus, ou você deixou que Jesus saísse do controle da sua vida. Então você começa a gritar e desesperado, não vai dar certo, e começa com palavras negativas. Olha o que eles disseram: nós vamos morrer. Mestre, mestre, nós vamos morrer. Então Jesus se levantou e disse: mar, aquieta-te, vento, acalma-te, ou seja, silêncio, acalmem-se. E a Bíblia diz que o mar e o vento lhe obedeceram, e o lago ficou em calmaria. Então Jesus diz: vocês não têm fé? Eles, com medo e espantados, disseram: quem é este homem? Ele dá ordem ao vento e ao mar e eles obedecem. Sabe que o medo natural é uma proteção para o nosso corpo. E ele vai operar em nosso organismo de maneira que no momento do perigo, ou a gente corre, ou a gente ataca a situação, o perigo, ou a gente foge do perigo, ou até mesmo o medo faz a gente às vezes paralisar, dependendo da situação. Esse é o medo natural, é o medo intuitivo, é algo que Deus colocou em nós. Mas o medo, quando ele extrapola o natural e começa a virar uma fobia, uma doença crônica, às vezes uma doença espiritual, porque colocaram medo em você desde a sua infância, porque você tem um trauma, você está machucado, ferido, alguém te traiu, você tem medo de se aproximar das outras pessoas, você sofreu um abuso físico, esse abuso te machucou, alguém te feriu fisicamente, e você então não tem mais vontade de se aproximar das pessoas, de abraçar alguém. Isso é um trauma. Alguém te feriu emocionalmente com palavras e você tem dificuldade, você tem medo de falar com outras pessoas. Isso são feridas, são traumas que machucaram você, deixaram você com medo. Cuidado. O seu medo não pode ser maior do que a tempestade que você está vivendo, porque a tempestade a gente vai passar, mas você tem que ter coragem além da tempestade, saber que se você convidou Jesus para o centro da sua vida, do seu barco, então confie que você está seguro nele. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Guarde no seu coração, coloque em prática esta palavra, vai dar certo. Jesus acalma o vento e o mar, ele protege você. Siga assim, confiante, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por este dia. Obrigado pelo amanhecer. Obrigado por essa quarta-feira, esse dia 5 de março. Que seja um dia incrível, que seja um dia em paz, de alegria. Que o teu amor invade o nosso coração, acreditando que o Senhor é o nosso porto seguro, acreditando que o Senhor disse que vai dar certo, vamos passar para o outro lado, nós confiamos, porque vai dar certo, nós vamos passar para o outro lado, em nome de Jesus. Então, Senhor, nesta manhã, guarda o nosso coração, as nossas emoções, ó Deus, espanta, retira, Pai, o medo exagerado, ó Deus, coloque em nós coragem, fé, para acreditar no Senhor e na força do seu poder. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos hoje, ser um dia de vitória, de bênçãos, de cura, de restauração, de boas vendas, de grandes negócios, Senhor, de empreendimentos. Abençoe essa família, abençoe esse pai. Ó Deus, que seja um dia produtivo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Coloque aí, aumente a expectativa para esse dia, porque será um dia incrível na presença do Senhor.
Faça desse dia um dia extraordinário, depende de você. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.